Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje o nosso convite é do Dr. Daniel Cordeiro, da USP, e que vai apresentar para a gente a palestra Estratégias para operar e dimensionar centros de dados de plataformas de computação em nuvem de baixa emissão de carbono. Dr. Daniel Cordeiro é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, doutor em Matemática e Informática pela Universidade de Grenoble, que eu devo ter falado com um acento horrível, e mestre em Ciências e Bacharel em Ciência da Computação pela USP. Daniel, eu agradeço muito a oportunidade, a sua disponibilidade em apresentar o seminário para a gente, a oportunidade de ouvir sobre a sua pesquisa. Então, a sala é sua, esteja à vontade. Tá legal, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite aqui de apresentar para vocês esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. É um prazer apresentar esse trabalho aqui para o pessoal do INPE. Espero que seja a primeira de muitas apresentações e trabalhos em comum, né? Eu e o professor Vidier, a gente já tem trabalhado juntos, mas espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. Então, estou bastante contente mesmo de apresentar para vocês essa apresentação, esse trabalho que eu realizei junto com o Miguel Felipe Silva Vasconcelos, que foi meu aluno de doutorado, orientado pela Fanny do Fossé do INRIA de Grenoble, e o Miguel hoje está trabalhando como pós-doutorando lá no laboratório IRIT de Toulouse. Bom, então, esse nosso trabalho começa com essa seguinte com a seguinte motivação, né? Hoje todo mundo usa computação em nuvem para tudo. A gente está aqui no Zoom fazendo essa apresentação para pessoas que estão em vários lugares, talvez do estado de São Paulo, quiçá do Brasil, graças a esses recursos computacionais que a gente consegue usar sob demanda. Já não só o Zoom, mas todos os outros tipos de aplicação hoje em dia, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, quando foi a última vez que vocês instalaram um software? A gente nem instala mais softwares, a gente usa o e-mail que está na nuvem, a gente usa o editor de textos que está na nuvem, tudo está na nuvem hoje em dia, né? Então, a gente precisa de recursos computacionais para rodarem essas aplicações. Esses recursos computacionais, essas plataformas grandes de computação em nuvem, têm essa característica interessante, que eles são o que a gente chama de multi-cloud. Você tem data centers, que são geograficamente distribuídos no mundo inteiro. Então, essa figura mostra todos os data centers que a plataforma de computação em nuvem comercial da Microsoft, chamada de Azure, tem no planeta, né? Então, você tem essa disponibilidade hoje de vários e vários data centers instalados em lugares diferentes. Agora, esses data centers têm um impacto no meio ambiente que a gente não está acostumado a pensar, né? Então, em 2020, os data centers consumiram 1% de toda a energia produzida no mundo. Então, esse 1% de toda a energia produzida no mundo foi responsável também pelas emissões de 1% dos gases de efeito estufa do mundo inteiro. E, então, 1% é muita coisa. Eu coloquei aqui para efeito de comparação que a aviação é responsável pela emissão direta de 2,5% dos gases de efeito estufa no mundo inteiro. E esse gráfico que eu coloco aqui mostra que a gente está vivendo uma tendência de crescimento. Se espera que a gente vai precisar de mais energia nos próximos anos por conta do aumento do uso dos data centers que a gente faz. Então, as nossas aplicações, as aplicações que a gente roda nos data centers, estão ficando maiores e mais complicadas. Então, aqui eu coloquei como exemplo de aplicação o ChatGPT. Quer dizer, o treinamento do modelo de aprendizado de máquina utilizado pelo ChatGPT, e aqui é o modelo da versão GPT-3, exigiu aproximadamente 1,28 gigawatt-hora de eletricidade. Então, para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza disso, isso é mais ou menos o equivalente a 6,5 dias de consumo de energia da energia residencial de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade enorme, isso é muita energia para uma aplicação. Claro, a gente vai usar esse modelo várias vezes, etc., mas a gente sabe que todo mundo agora quer ter um modelo desse tipo, quer treinar um modelo desse tipo para os seus dados, para os seus problemas, para tentar ver se esse tipo de técnica ajuda as suas
as suas próprias aplicações. O que significa que, potencialmente, eu tenho um grande número de pessoas, de empresas, que estão treinando modelos parecidos, e talvez repetidas vezes até a gente conseguir acertar esses modelos. Isso é muita coisa, né? Além disso, a gente tem que o final da lei de Moore e o aumento do número de aplicações, não só de modelos generativos, mas de IA de forma geral, ou o número de aplicações e o número de hardware, de IoT, vão aumentar o consumo de energia, né? Então, e aí eu volto para o slide anterior, esse gráfico mostra essa tendência de aumento, a tendência de aumento uh, mostra que pode ser que a gente dobre a quantidade de energia usada nesses data centers nos próximos anos. Pior ainda, a energia que a gente usa hoje já não vem de fontes renováveis, né? Os data centers usam, não necessariamente, ou poucos usam energias que são, que são produzidas por fontes renováveis. Então, tem uma região dos Estados Unidos chamada Data Center Alley, que foi responsável por 70% do tráfego de dados na internet em 2019, e só 2% da energia dessa região é fornecida com energia renovável. O que significa que a maior parte dessa computação e uma boa parte dessas plataformas de computação em nuvem e data centers estão usando energia que auxilia a piorar o problema ambiental das emissões de gases de efeito estufa ocasionadas pelos data centers. Agora, eu falei no começo que os data centers hoje em dia são multi-cloud, e nem todos as fontes de energia, nem todos os lugares no mundo são iguais. Então, tem lugares que a energia já é bastante limpa, mesmo a energia que a gente usa na rede de energia elétrica. Então, aqui, nosso caso, né, aqui no Brasil, especialmente na região do Nordeste, a gente tem energia que a gente chama de baixo carbono, né, que é essa energia que a gente produz fazendo pouca emissão de gás carbônico. Então, no Nordeste do Brasil, 96% da energia produzida é de baixo carbono. Tem uma parte que é eólica, uma parte solar, uma parte de hidrelétricas. Então, talvez a gente consiga fazer isso, a gente consiga usar essas características, já que esses data centers estão distribuídos no mundo, talvez a gente consiga fazer alguma coisa com isso para reduzir o impacto das operações desses data centers de forma geral e das plataformas de computação em nuvem grandes que têm data centers que já estão naturalmente espalhados pelo mundo. Então, como é que os data centers lidam com esse problema ambiental hoje em dia, né? Então, a primeira coisa é que até pouco tempo atrás, esses problemas não eram tão graves, né? A gente era capaz de aumentar a quantidade de tarefas, o workload que a gente precisa executar, sem aumentar muito o consumo de energia, né? Então, entre 2010 e 2018, a gente teve um aumento do workload desses data centers, estimado em 6%, com apenas 6% do consumo de energia. Agora que a gente está entrando nessa situação em que talvez a natureza das aplicações, a necessidade de maior poder computacional vai fazer com que a gente precise de mais energia. Não por isso, as plataformas de computação em nuvem não tentam fazer algum tipo de redução no impacto ambiental. A gente tem o exemplo do Google, que incorporou o uso de energia renovável nos seus data centers e que tem um plano de até 2030 fazer com que todos os data centers e todos os seus escritórios rodem usando energia renovável. Então, esse plano, o último relatório que o Google lançou, diz que, né, eles lançaram ano passado, eles dizem que em 2022 os data centers usavam 64% de energia renovável, quer dizer que o restante da energia é não renovável, então significa que tem emissões de carbono. Então, assim, está se tentando, né? A gente vai ver, eu vou mostrar mais para frente uma análise, mas aqui o principal agente motivador do uso de energia renovável, da incorporação de energia renovável nesses data centers é o custo, né? Os data centers estão tentando diminuir os seus custos, que em boa parte estão relacionados à conta de energia elétrica, usando fontes de energia renovável. Agora, o grande problema é que o consumo de energia não é o único impacto que a gente tem ambiental. Quando a gente estuda o impacto ambiental de alguma coisa, a gente lida
com diversas com diversas características. Existe um protocolo chamado de GHG, que é um protocolo internacional que tenta estimar o impacto ambiental das atividades humanas. Esse impacto é estudado em 3 escopos diferentes. Você tem as emissões diretas, que são aquelas que onde a empresa ou atividade, enfim, faz alguma reação que é diretamente que diretamente emite gás carbônico na atmosfera. Por exemplo, quando eu pego meu carro e dirijo, eu estou gastando combustível fóssil e aí eu estou emitindo diretamente CO2 no ar. Você tem as emissões que são provenientes do consumo de energia, eles chamam de um outro escopo. Então, quando eu uso energia elétrica, eu tenho uma emissão de CO2 que já foi feita antes para na produção daquela energia. E a gente tem as outras emissões, né, que no nosso caso são 76% do total das emissões de computação em nuvem. Então, por exemplo, quando eu compro um computador, ou quando eu compro um carro, já que eu estava dando o exemplo do carro, quando eu compro um carro, para a manufatura do carro, para esse carro ser construído, teve uma grande quantidade de emissão de gás carbônico no ar, e eu conto isso também. Então, para eu poder mensurar o impacto de uma determinada atividade humana, eu deveria considerar esses 3 escopos. Bom, plataformas de computação em nuvem não tem emissões diretas, né? A gente não realiza nada que efetivamente precise emitir CO2 diretamente na atmosfera. Então, são os outros dois, o segundo e o terceiro escopo aqui, que são os escopos que para a gente são interessantes da gente estudar. Bom, então, pensando nisso, a gente dividiu, começou a investigar como tentar reduzir o impacto ambiental desses data centers nesses 2 escopos. Primeiro, tentando pensar como é que a gente constrói data centers de baixo carbono para a nuvem, claro, considerando os 3 escopos, mas lembrando que o primeiro o impacto não é tão grande. Então, a gente está pensando na infraestrutura propriamente dita ou a gente tem que pensar na infraestrutura propriamente dita desses data centers, né? Então, a compra de equipamentos, ou, enfim, o que a gente pode fazer com o parque de equipamentos para reduzir as emissões. E a gente trabalhou também em estratégias cientes de emissões de carbono, que a gente chama de carbon responsive, que é como é que eu posso alterar os meus algoritmos ou alterar a gestão dos recursos, agora do ponto de vista computacional, em software, para diminuir o impacto ambiental desses data centers, né? Então, e uma das técnicas que existe tradicional na literatura são os algoritmos que a gente chama de follow the renewables, que são algoritmos que tentam levar em consideração a produção de gás carbônico, não, a produção de energia renovável nos locais diferentes do planeta, ou em cidades diferentes, enfim, e tomar decisões de gerenciamento de recursos considerando isso. Então, o escopo inicial do nosso problema foi justamente o escalonamento da carga de trabalho usando Follow the Renewables. Então, escalonamento em computação significa eu tenho um determinado recurso que vai ser usado por alguma coisa. Então, de forma geral, em computação, a gente está pensando em tarefas. Então, eu tenho uma determinada tarefa, eu tenho que decidir, grosso modo, aonde eu vou executar essa tarefa e em que instante do tempo, né? Então, se eu tenho uma tarefa e data centers espalhados no mundo inteiro, eu vou escolher qual data center vai executar essa tarefa e quando que ela vai ser executada. Então, o que a gente começou a estudar foi como alocar e migrar a carga de trabalho para data centers que têm mais energia renovável disponível num determinado instante de tempo. E a gente faz isso levando em conta que a migração entre esses data centers diferentes causa computação extra, que é proporcional à duração da migração. Então, a gente tem que lembrar que se eu não migrar, talvez eu tenha que usar energia que é não renovável, porque eu não tenho essa oferta de energia. Então, a gente tem que lembrar que essas fontes de energia renovável, elas são intermitentes, né? Se eu uso a
fonte de energia renovável mais comum, que é usar a energia produzida por painéis solares, painéis fotovoltaicos, né, que usa a que a gente chama de radiância do sol para produzir energia. Pode ser que em um determinado momento esteja um dia bonito, céu azul, etc. Eu tenho essa energia, mas pode ser que daqui a uma hora vá anoitecer e eu não tenho mais eu não tenho mais a possibilidade de produzir energia. Então, nesse momento, quando eu não tenho energia, quando eu não tenho essa disponibilidade de energia, as plataformas geodistribuídas me dão a possibilidade de dizer assim, olha, será que tem algum outro lugar do mundo que tem energia nesse momento onde eu poderia executar minha tarefa? Então, a gente pode tentar usar isso. Mas, claro, fazer uma migração de uma tarefa, fazer uma migração de uma máquina virtual, consome tempo e recursos computacionais. Então, se a gente for fazer isso, isso tem que ser feito de uma forma inteligente. Então, a gente começou a estudar isso e propôs um algoritmo novo para fazer esse tipo de migração, que a gente chama de, né, a migração, um tipo de algoritmo novo do tipo Follow the Renewables. Ah, Quando a gente começou a estudar, a gente viu o seguinte: tem um monte de algoritmos que fazem esse tipo de coisa, mas esses algoritmos, de forma geral, não levam em conta contenção na rede. Então, imagine o que acontece se você tem um data center inteiro e o data center decide que todas as máquinas virtuais rodando naquele data center devem ser migradas para outro data center. Você tem isso que a gente chama de contenção. A gente teria um uso enorme da banda de rede que interliga esses dois data centers. Esse uso provavelmente seria maior do que a capacidade dessa banda, da largura de banda da rede. Você tem o que a gente chama de congestão. Quando a gente olhou esses algoritmos que existiam na literatura, começou a implementar, e depois comparou com o nosso a tenta evitar isso, a gente viu que esses algoritmos da literatura às vezes apresentavam um tempo de migração maior do que 100 vezes, é, desculpa, apresentava um tempo de migração que é mais do que 100 vezes maior do que o tempo de migração que a gente conseguiu obter levando a rede em consideração. E se a gente olha em termos de energia e não de tempo, a gente viu que a energia desperdiçada só pela migração poderia fazer um data center inteiro funcionar por 44 horas, o que é uma quantidade bem grande de tempo. Então, a gente olhou, a gente tem essa figura aqui do lado, mostra um pouco a topologia de data centers diferentes de uma grade computacional francesa chamada Grid 5000. Então, essa grade computacional tem nós que estão espalhados em cidades diferentes da França, e a gente tentou usar esse fato de que as cidades diferentes têm produção de energia renovável em quantidades e em momentos diferentes para fazer o escalonamento com a seguinte modificação, né? O nosso algoritmo considera as características de rede, então a gente considera a banda passante da rede, a gente considera a topologia da rede, a gente considera o histórico de uso da rede para saber se essa rede vai ser mais ou menos utilizada num curto período de tempo. E o algoritmo toma as decisões de forma a impedir a congestão da rede e garantir que a gente vai diminuir ou manter igual o uso de energia não renovável. Quer dizer, eu não vou gastar mais, eu não vou emitir mais gases de efeito estufa por conta da migração. Então, esse resultado, não vou entrar muito em detalhes, é só para vocês terem uma ideia do que significa esse tipo de abordagem de Follow Renewables. A gente publicou em um artigo numa conferência chamada Smart Greens, né? Conference on Smart Cities and Green ICT Systems, que é, uh, que é uma conferência da área. Assim. Então, tem bom, enfim. Então, essa foi a nossa primeira tentativa, né? Como é que a gente consegue fazer isso só usando o software, assim, só usando uma gestão de recursos que fosse mais eficiente, uma gestão de recursos que fosse um pouquinho mais inteligente, levando em consideração que a atividade de execução das tarefas emite gás carbônico e que por conta da energia que a gente usa e que a migração pode ser um problema. Bom, depois a gente começou a se perguntar o seguinte: olha, não é só painel solar que a gente tem à disposição, né? Ou
o grande, ou mais do que isso, o grande problema do uso de energia e dos algoritmos de escalonamento que se restringem a usar a energia é justamente a intermitência da produção de energia solar, né? Então, você tem esses momentos em que você tem a grande disponibilidade de energia solar, e depois você vai ter momentos em que você vai ter menos disponibilidade. Então, tem momentos em que você está no verão, e que todos os dias são ensolarados praticamente, e momentos que você está no inverno e que os dias não são ensolarados, principalmente se a gente pensa no mundo inteiro, os países do hemisfério norte, que são gelados e tal. Então, a gente. Então, só usar essas diferenças pode não ser suficiente. E já que a rede é um problema, a nossa primeira intuição foi como que a gente faz, então, para ter mais energia renovável nesses locais? Então, a gente começou a pensar no problema do que a gente chama de dimensionamento, né? A gente gostaria de calcular para uma determinada quantidade de trabalho que precisa ser realizada nos data centers, quantos painéis fotovoltaicos, que eu vou abreviar aqui como PVs daqui para frente nos slides, em metros quadrados eu preciso instalar nos data centers, e mas só painel solar não resolve o problema, porque ainda que eu instale bastante painéis solares, vai chegar em algum momento do dia ou da noite que eu não tenho como produzir, né? Então, talvez eu conseguisse compensar isso usando baterias, né? Então, a gente começou a estudar como incorporar baterias nesses cenários, e começou a se perguntar também se, bom, se eu puder instalar baterias para armazenar energia renovável que talvez tenha sido produzida em excesso, né? Ou como é que eu guardo esse excesso e quantas baterias eu preciso para guardar essa energia para que depois eu possa usar. E esse trabalho foi realizado, além do Miguel e da Fanny, com pesquisadores de um projeto francês chamado Data Zero. Então, os pesquisadores são Jean-Marc Nicot, Jorge da Costa e Verônica Sonigo. São colegas nossos da França. Então, a ideia é essa, né? Se eu tenho esses data centers que já estão construídos, né? Então, a gente se inspirou no data center da Microsoft Azure, né? A gente tem alguns artigos científicos que detalham mais do que outros, mais a infraestrutura dessa plataforma de computação específica do que outras, então a gente se inspirou nesses artigos para construir o nosso modelo, para a gente poder fazer as nossas simulações. Então a gente imaginou o seguinte: bom, o data center, esses data centers já estão lá, né? Então eles estão instalados em países, em cidades como São Paulo, Virgínia, Paris, Dubai, Joanesburgo, Singapura, etc., né? Esses da figura aqui. Então, eles já estão lá, os servidores já estão lá, a rede já está instalada e tem as suas próprias características. Então, a gente tem as características da rede de computadores interna do data center. A gente não tem todos os detalhes, mas a gente usou o máximo de detalhes que a gente conseguiu para fazer as simulações depois. A gente tem características de como é que é a largura de banda e como é que é feita a interconexão entre esses data centers. E a gente assumiu isso como parte da entrada. A gente assumiu nesse trabalho, no primeiro momento, a gente tem acesso a uma quantidade grande de cores de CPU para executar as nossas tarefas, as nossas máquinas virtuais, e que eles são homogêneos, quer dizer, eles são todos iguais em todos os data centers. A gente levou em consideração que os servidores têm dois tipos de consumo de energia. Tem o consumo de energia que é é, é o consumo mínimo de energia para manter um servidor ligado, que é o consumo de energia de quando o servidor está ocioso, e tem o consumo dinâmico de energia, que é, dependendo da quantidade de tarefas que o servidor tem que rodar, ele precisa talvez utilizar mais energia para rodar essas tarefas. A gente considerou também a energia da rede, mas a gente considera a energia da rede como estática, né? Então, os equipamentos de rede estão lá ligados o tempo inteiro, e o consumo de energia desses equipamentos é mais ou menos constante. Então, não é incomum a gente encontrar trabalhos, enfim, de que assumem que o consumo de energia dessa parte é estático.
E a gente levou em consideração isso que a gente chama de Power Usage Effectiveness, ou PUE. Então, cada data center tem um custo extra de operação desse data center, um custo em termos de energia, que vai além da execução das tarefas. Então, eu preciso de energia para executar, para manter meus servidores rodando e executar as minhas tarefas, mas eu também preciso de energia para resfriar esses servidores, para manter o prédio funcionando. Então, essa energia, ou a porcentagem de energia extra que eu uso para manter a infraestrutura funcionando para além das atividades computacionais, a gente chama de PUE. Então, o PUE dos data centers mais modernos está em torno de 1,2, o que significa que a gente usa, além da energia que a gente precisa para rodar aquilo, para rodar as tarefas que a gente tem para rodar, a gente usa 20% mais para resfriar e para a infraestrutura toda, e para toda a operação e a energia para a infraestrutura da operação. Então, a gente levou isso em consideração no nosso modelo e levou em consideração no nosso trabalho. A gente fez a seguinte a suposição em relação ao workload, quer dizer, as tarefas que eu preciso executar. Primeiro, todas as tarefas elas devem ser escalonadas, significa que eu tenho que escolher quando e onde a tarefa vai ser executada para todas as tarefas e executar essas tarefas até o fim. Quando eu tenho um lote de tarefas, esse lote de tarefas ele pode ser executado em qualquer um dos data centers, então a gente não tem nenhum... no primeiro momento, a gente não colocou nenhuma característica de qualidade de serviço para essas tarefas, o que significa que se a tarefa for executada em São Paulo, se ela for executada lá na Austrália, para mim é indiferente. Uma vez que eu escolho aonde executar essa tarefa, eu não permito mais migração, estou diferente daquele trabalho. Uma vez escolhido, a ideia é a gente fazer a escolha certa logo de cara. E a execução das tarefas não pode ser adiada. Então, a partir do momento que eu começo a executar a tarefa, eu não paro e eu não posso esperar para executar a tarefa. Por exemplo, uma estratégia poderia ser esperar um pouco para começar a executar a tarefa, porque agora eu não tenho energia, mas talvez daqui a 10 minutos eu tenha. Então, eu seguro essa tarefa 10 minutos para poder executar. Então, no primeiro momento, a gente não estudou isso. Quando a gente foi considerar as características da infraestrutura de energia renovável, quer dizer, esses equipamentos que a gente pode colocar para produzir ou armazenar energia renovável, a gente levou em consideração a eficiência da carga e descarga de baterias. Então, às vezes, você precisa colocar mais energia numa bateria do que aquilo que você consegue tirar. A gente gasta um pouquinho de energia a mais colocando na bateria, né? E talvez a gente não consiga recuperar. A profundidade máxima de descarga, que é característica que eu não deveria... quanto de energia eu posso armazenar numa bateria para que eu não tenha uma degradação da qualidade daquela bateria. Então, baterias de lítio, como dos nossos computadores, celulares, etc., se recomenda que a quantidade de energia dentro da bateria esteja entre 20% e 80% da capacidade. Porque se tiver a menos que 20 ou mais que 80, você começa a degradar o desempenho da bateria. A gente levou em consideração a eficiência dos painéis fotovoltaicos, né? Quão bem elas conseguem produzir energia a partir da irradiação solar. As emissões de carbono, a gente levou em consideração que se eu escolho usar painel solar ou escolho usar uma bateria, é, é, o processo de manufatura desses itens também emitiu gás carbônico, né, gás de efeito estufa. Então, a gente levou em consideração isso usando dados da literatura. E a gente levou em consideração também, usando dados da literatura, que o tempo de vida estimado para um painel solar é de 30 anos e que a bateria é de 10 anos se a gente usar esses itens direitinho. Além disso, a gente levou em consideração as características da rede elétrica local. Então, em cada localidade diferente que a gente estudou, a energia é produzida com uma mistura de fontes de energia diferentes. Então, eu dei o exemplo lá no início, que no Nordeste a gente tem energia sendo produzida por turbinas eólicas, por hidrelétricas e por painéis solares também. Então, essas são as fontes de energia. E algumas vezes a gente precisa acionar termoelétricas, né? Onde a gente queima carvão para poder produzir energia. Então,
às vezes as energias, ou a fonte de energia que a gente precisa usar, ela é poluente também. Tem países que têm mais fontes de energia renovável, então o Brasil é um desses países. Agora tem outros países que não têm essas fontes em abundância, então eles dependem de termoelétricas. Então essa tabela aqui mostra qual que é a quantidade de emissões em gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora eu preciso em cada uma dessas localidades. Então, a gente vê que a África do Sul é a localidade que é pior em termos de energia renovável, né? A quantidade de emissões é muito maior se você comparar com São Paulo ou Paris, por exemplo. Então, São Paulo, a gente tem a, a fonte de energia, principalmente hidrelétrica, muito forte. Paris, eles usam também energia nuclear, que também é uma fonte de energia limpa. Então, lá e aqui, a energia é muito mais limpa do que em outras localidades do mundo. Para poder definir quantos. Então, para poder resolver esse problema de dimensionamento, a gente criou um modelo de programação linear para minimizar as emissões de gás carbônico da operação da federação inteira. Então, a gente está olhando todos os data centers. Para isso, a gente estudou uma janela de tempo de 1 ano. Então, eu pego todas as tarefas que deveriam ser executadas durante esse 1 ano, pelos data centers durante 1 ano, e eu vejo, bom, se eu tenho essa quantidade estimada de tarefas para 1 ano, quantos painéis solares e quantos data centers perdão, e quantas baterias eu preciso instalar em cada data center para minimizar tudo, considerando também que para construir painel solar e bateria, se eu comprar, eu tenho que pagar o custo da construção. Então, a gente faz o escalonamento e o dimensionamento como a gente modelou tudo como um único problema. Então, foi isso que permitiu a gente fazer essa análise em tempo viável. E a gente conseguiu fazer isso só usando variáveis reais. Então, a gente consegue computar essa solução ótima em tempo polinomial, o que permitiu a gente fazer as análises que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Se vocês quiserem mais detalhes de como é que a gente fez, desse modelo, etc., eu coloquei aqui o link e as informações do artigo que a gente publicou na conferência CC Grid do ano passado, que descreve isso. Então, o nosso objetivo era minimizar as emissões de CO2 da operação inteira de todos aqueles data centers durante 1 ano. Então, o CO2 que a gente analisou é o emitido pela geração de energia da rede elétrica e pela manufatura dos PVs e baterias. A entrada desse modelo leva em consideração o consumo de energia dos servidores e equipamentos de rede, leva em consideração que eu preciso executar tarefas equivalentes a 1 ano de tarefas de data centers inteiro. Então, a gente usou as características das tarefas que a gente tem acesso graças ao Google Trace, que é uma amostra dessas tarefas que o Google disponibiliza para pesquisadores, para a gente saber qual é a cara das tarefas executadas em data centers. A gente tem, levando em consideração características da infraestrutura da produção de energia renovável, então a eficiência dos painéis solares, o CO2 da manufatura, etc. E para cada data center, a gente considerou os dados de clima daquelas regiões, então com a irradiação solar por região, então, claro, a irradiação solar de cidades como São Paulo vão ser diferentes de cidades como Paris, por exemplo. A gente tem que levar isso em consideração, porque a gente vai conseguir produzir energia mais facilmente aqui do que lá. Características, o CO2, as emissões de CO2 da rede elétrica, né, e da mistura de fontes que a gente usa para produzir energia que vai para a rede elétrica, o PUE de cada data center e o número de cores das CPUs de cada data center. E a saída do nosso programa, então, é a área necessária de painéis solares para cada um dos data centers, a capacidade das baterias, quanto de bateria eu preciso comprar por data center, então quantos quilowatt-horas eu preciso conseguir armazenar, as emissões de carbono de cada um desses lugares, e também o escalonamento das tarefas, quer dizer, onde e quando essas tarefas vão ser executadas. Aqui eu tenho o primeiro resultado mostrando quanto de emissão total de CO2 eu tenho nos cenários que a gente avaliou. Então, aqui eu tenho só usando a rede elétrica, usando o painel solar e bateria, e usando o painel solar, bateria e a rede elétrica. Então, aqui vem a primeira coisa interessante. Se eu não uso a rede elétrica e tento usar desculpa, se eu não uso baterias, não, estava certo, desculpa. Se eu comparo
o tanto que eu preciso, o tanto que eu emito de CO2 se eu usar só a rede elétrica, se eu não me preocupar com isso, versus tentar usar exclusivamente energia renovável, eu tenho uma economia nas emissões de 5 vezes. Então, é, então, eu consigo economizar bastante usando energia renovável. Mas se eu também usar a rede elétrica, né, então, se eu comparar usar só a rede elétrica com uma configuração híbrida, onde eu uso energia renovável mais a rede elétrica, eu uso a rede elétrica também, eu consigo reduzir ainda mais. Então, usar a rede elétrica é importante. Isso foi um primeiro achado. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a quantidade de qual que é a área de painéis solares e a capacidade das baterias, ótimo, né, que reduz as emissões de gás carbônico por localidade. Então, aqui começa a aparecer uma coisa interessante. Nas localidades onde a energia da rede elétrica já é limpa, eu preciso construir menos painéis solares e baterias. Eu posso usar essa energia. Então, esse investimento na geração de energia limpa é bastante importante. Aqui eu tenho a composição diária de energia dos data centers ao longo do ano, dia a dia. Então, eu tenho em azul escuro, aqui em roxo, a quantidade de energia que eu descarreguei da bateria. Então, isso dá uma ideia para a gente quanto de energia a gente consigo guardar, né? Quer dizer, a gente produz energia para usar na execução das tarefas, mais um extra para guardar na bateria. Então, a gente vê que tem uma importância bem grande da bateria nas cidades que têm a rede elétrica que é mais poluente. E a importância nas menos poluentes, que são São Paulo e Paris, que estão aqui embaixo, é bem menor. Em verde água, aqui em azul, sei lá, a energia fotovoltaica, e em amarelo a energia da rede. Então a gente vê a energia da rede sendo bastante utilizada. E esse gráfico é legal também porque mostra para a gente a intermitência ao longo do tempo, né? Então a configuração que a gente precisa no verão e no inverno é diferente. Se a gente pega aqui São Paulo e Paris, por exemplo, que tem o inverno e o verão invertidos, né? Quer dizer, quando é verão em São Paulo, é inverno em Paris e vice-versa, a gente vê que tem uma certa complementaridade aqui dos gráficos. Agora, depois de fazer essa primeira análise, e aqui eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo, então é um trabalho que ainda não está publicado, mas o que mais que a gente consegue fazer para reduzir essas emissões no longo prazo? A gente estava olhando intervalos de um ano, né? A gente começou a se perguntar o seguinte: será que eu consigo usar esse modelo e fazer essas análises para ajudar um gestor de um data center a fazer a- uma, um planejamento bem grande de vários anos para que, né, o planejamento de compra de equipamentos, o planejamento de compra de infraestrutura de energia renovável, para ajudar ele a tomar a melhor decisão possível ao longo de vários anos. Então, a gente começou estamos tentando, na verdade, incorporar no modelo o seguinte: as emissões do ciclo de vida completo dos equipamentos, a manufatura e o uso que a gente considerou, mas também o descarte, o uso de energia eólica, que é uma outra fonte popular de energia renovável, o impacto de outros algoritmos de escalonamento nessas emissões totais. Então, será que ainda tem mais coisa que a gente consiga fazer com software, outras estratégias que a gente consiga usar para reduzir isso? O custo de se reduzir, o custo agora em dólar, né, em termos monetários, de reduzir essas emissões. Então, quanto que isso custa para o gestor? E o dimensionamento da infraestrutura de TI também. A gente estava preocupado ali, principalmente, a gente considerou no primeiro momento que os data centers tinham um número fixo de servidores. Mas e se a gente se aproveitar de que as novas gerações de hardware, elas costumam ser mais eficientes em termos de energia? Então, se elas são mais eficientes, talvez valha a pena eu trocar os meus servidores velhos por novos que são mais eficientes. Mas eu tenho que lembrar que quando eu troco por um novo, eu tenho o custo da manufatura também que eu tenho que levar em consideração. Então, será que vale a pena ou não vale a pena? Então, eu tenho aqui alguns resultados preliminares para mostrar para vocês. Então, primeiro, o uso de energia eólica, né? Ela pode reduzir mais 34% das emissões de carbono se a gente considerar usar só painéis solares e baterias. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração. Mas ele tem um problema grave que é instalar é, uma, uma usina de energia eólica, né? Aquelas torres gigantescas, requer áreas muito grandes. Eu consigo colocar de 1 a 3
1 a 3 turbinas eólicas por quilômetro quadrado. Então, é um negócio que é muito, muito reduzido. Mas a gente refez as mesmas simulações, ah, com as características meteorológicas de cada região, mais a possibilidade de construir essas usinas, e essa tabela mostra o número de, de, de usinas dessas de produção de energia eólica que eu deveria colocar em cada uma, de turbinas, perdão, de energia eólica que eu deveria colocar em cada uma das regiões. Então, vocês veem que depende bastante das características meteorológicas aqui. Aqui eu tenho uma outra que é o fator de capacidade, quer dizer, quanto de energia eu realmente utilizo da capacidade de produção que que esses equipamentos, o painel solar e turbina eólica, podem fazer. Além disso, a gente olhou um pouquinho o impacto das emissões de carbono se a gente atrasar a execução das tarefas. Será que se eu pegar alfa% das minhas tarefas e atrasar B horas para executar, ou no máximo B horas, será que eu consigo reduzir a energia? E a gente viu que a redução de energia não é muito grande, então de emissão, perdão. Não é muito grande, mas da ordem aqui de 4%. Então vale a pena investigar mais isso, porque a gente ganha alguma coisa. A gente considerou também o custo em termos de dólar para conseguir fazer essas adaptações nos data centers para reduzir menos energia. Então, considerando o preço de fontes de energia que a gente encontrou na literatura para cada um desses equipamentos e que o preço da eletricidade também varia ao longo do tempo, a gente tem os dados que estão resumidos nessa tabela aqui. Então, se eu estou interessado em reduzir o máximo custo da operação, seja usando ou não energia eólica, e tentando fazer aquela mesma ideia ali de usar a energia da rede mais painel solar e bateria, a gente vê que a opção que reduz o custo é a opção que reduz as emissões de gás carbônico. Então, isso é um bom sinal e isso mostra por que as plataformas de computação em nuvem comerciais hoje em dia estão investindo em algum tipo de tecnologia de energia renovável, porque isso reduz o custo deles. Se a gente está interessado em reduzir as emissões e não o custo, então se a gente muda o objetivo do nosso problema de otimização, a gente vê que a pior solução, quer dizer, a que polui mais, também custa mais caro. Então não vale a pena fazer isso. Mas a gente tem uma discrepância aqui, quer dizer, a solução que diminui as emissões não é a mais barata possível. Então tem que se fazer alguma análise ali antes de tomar essas decisões. E sobre a carga de trabalho? E sobre os servidores propriamente dito, né? Então a gente olhou assim, quando que vale a pena comprar servidores ou substituir os servidores que a gente tem? Então, a gente imaginou que a carga de trabalho vai aumentar ao longo dos anos, né? Cada ano eu vou ter mais coisas para fazer, que as novas gerações de hardware são mais eficientes, então a gente usou alguns modelos de hardware antigo para fazer esse tipo de análise e considerou as emissões de manufatura dos servidores também, que é algo que a gente não estava considerando antes. Então, a gente usou 2 cenários. Um que a gente usa a infraestrutura atual, o número de servidores ao máximo, e só compra servidor novo quando a gente quando a gente tiver mais trabalho do que a gente consegue fazer. E um outro cenário onde eu permito substituir servidores antigos. Então, eu vou substituir os servidores antigos e trocar aqueles antigos por novos. Então, são 2 estratégias diferentes que a gente avaliou. Nessa nossa avaliação, esse segundo cenário de substituição, a gente consegue uma pegada de carbono 10% menor. E isso é interessante, então. Então, significa que vale a pena eu parar de usar servidores que ainda estão funcionando e substituir por servidores mais novos, se o meu objetivo for reduzir a pegada de carbono, o que é um negócio interessante, abre espaço aqui para a gente ver direito como fazer isso. Então, aqui eu tenho um gráfico que resume um pouquinho isso. O amarelo são servidores novos que eu coloquei no cenário 1. Quer dizer, eu coloco servidor novo se eu tiver um aumento de carga de trabalho. E o que esse gráfico mostra é que é o seguinte, a solução ótima para esse caso é colocar a maior parte dos servidores novos nos lugares em que em que a energia elétrica da rede já é limpa o suficiente. Então, basicamente, o que esse gráfico está mostrando é que a solução ótima é pegar toda essa carga nova de trabalho
e colocar nas cidades onde o negócio é mais limpo e priorizar essas cidades. Se você permite a substituição dos servidores antigos, isso muda um pouquinho, mas essa tendência geral continua mesmo. E aí a gente estudou isso para diferentes tipos de arquitetura existentes, né, com características diferentes de produção e uso de, de energia renovável, e viu o que acontece, e a gente viu que se a gente levar isso em consideração, um tempo maior em consideração, a gente consegue reduzir ainda mais o consumo as emissões de CO2. Então, isso é bastante interessante. Isso, a gente pode começar a pensar que vale a pena a gente investigar mais isso e pensar melhor como fazer esse tipo de política para de aquisição de equipamentos dos servidores para conseguir fazer com que a computação fique mais sustentável. Então, como trabalhos futuros aqui, eu queria só dar umas ideias para vocês, né? Quer dizer, o que a gente consegue aprender com a comparação entre a solução ótima e essa solução de substituir servidores, né? Parece um pouco contraintuitivo, quando eu substituo, significa que eu estou pagando o preço de construir um novo, estou pagando o preço de descartar o antigo e ainda assim vale a pena. Então, como é que a gente leva isso em consideração? O que a gente poderia pensar de diferente nessa política? Os custos dos servidores, que é um negócio que a gente não levou em consideração ainda, mas que torna o problema multiobjetivo ainda mais interessante. Levar em consideração a degradação da infraestrutura da produção de energia renovável, né? Depois de 10 anos ou 30 anos, eu vou ter que substituir esses painéis solares e baterias também. Como levar isso em consideração? Como é que a gente faz o dimensionamento de novos data centers? Eu quero construir um data center do zero. Aonde eu construo? Quantos equipamentos eu coloco, tanto em termos de servidores, quanto em termos dessa infraestrutura de geração de energia renovável. E avaliar outros tipos de impactos ambientais, né? A gente tem impacto ambiental com água, a gente tem impacto ambiental com a emissão de calor dos data centers para o meio ambiente. Tudo isso a gente não olhou ainda, mas a gente gostaria de olhar isso no futuro. Bom, então é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberto para perguntas. Obrigado, Daniel. A gente vai passar então para as perguntas agora. Eu vou liberar o microfone dos alunos. Quem quiser pode levantar a mão ou ligar o microfone ou fazer pergunta no chat mesmo. Tá. Antes de deixar os alunos esquentarem aí, ficarem com coragem de perguntar, Daniel, a gente fez um trabalho muito tempo atrás, é uma pena que a gente abandonou, como ex-aluno do programa, que acabou sendo contratado pelo Instituto Federal, e uma aluna que ia fazer TCC e depois estender para mestrado. Uhum. Mas ela abandonou, foi ganhar dinheiro. O trabalho é o seguinte, dado o cenário do Brasil, a gente ia fazer um trabalho de otimização usando pesquisa operacional, considerando as cidades, tipo, grandes cidades, grandes, que eles chamam de mesmo, macro-regiões Uhum. do Brasil, né? Por exemplo, Vale do Paraíba seria São José dos Campos e assim por diante. Uhum. A ideia é levantar custos, né, de aluguel, de energia, clima, né? Fazer um tipo de estudo, otimizar baseado no que uma empresa que quer colocar data center, qual cidade que atenderia a demanda. Tá? Excelente. Né? Mas infelizmente não deu, mas pode dar interessante para a gente pensar isso a longo prazo. Você está falando de Eu, dimensionamento, né? eu gostaria bastante. Deixa eu só fazer uma propaganda para Ah, você, Vicky. por favor. Que é o seguinte, tem dois projetos que foram acabados eles foram submetidos agora, a gente está esperando a resposta, que estão relacionados com justamente a descarbonização de cidades, né? E aí, a minha participação nesses dois projetos, então um projeto vai ser encabeçado pelo IPT e que foi submetido para aquela criação de centros de desenvolvimento, para aquela edital de centros da criação de centros de pesquisa e desenvolvimento da FAPESP, e um outro foi enviado para o CNRS da França, no contexto de uma cooperação que a USP está estabelecendo com esse organismo francês de pesquisa, em que vai se criar laboratórios do CNRS aqui em São Paulo, dentro da USP. E os dois estão ligados, mais ou menos, com essa ideia de sustentabilidade e descarbonização das cidades. Então, o meu interesse disso, é claro, é parecido, acho, com o que você falou, que é como é que a gente faz para
descarbonizar a computação que a gente usa para tentar descarbonizar cidades. A Exato. gente viu esse monte de trabalho sobre cidades inteligentes, etc. E a nossa Sim. pergunta é um pouco assim, bom, primeiro, o que disso a gente consegue fazer para tentar melhorar os aspectos ambientais da cidade e o que a gente consegue e quais são as diferenças entre as cidades que são tradicionalmente estudadas nesses trabalhos de cidades inteligentes, que a gente sabe que são as cidades da Europa, dos Estados Unidos, onde eles acham que uma grande cidade tem 600 mil pessoas. E eu estou brincando, é Grenoble, que foi a cidade onde eu fiz meu doutorado, tem 600 mil, eles acham que é uma cidade enorme. E qual que é a diferença para megalópolis como São Paulo, que a gente Não tem. tem muitos milhões de pessoas, né? Quer dizer, É. talvez as coisas não funcionem do mesmo jeito, né? Tem uma questão de Ah. escalabilidade também nessas Exato. tecnologias. Se você tiver interesse em retomar isso, eu tenho todo o interesse. Tá bom, então, a gente vai. Eu vou falar com minha ex-aluna e a gente conversa um Oba, dia aí. Obrigado. obrigado. Obrigado, Jake. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês podem fazer no chat ou podem ligar a câmera e já falar diretamente. Enquanto vocês Não pensam. seja um time. Valendo nota, né? O de olho no chat aqui. Enquanto vem a pergunta, tem uma pergunta, Daniel. Nós temos a situação, temos situações que, com essa parte de mobilidade, de cloud também, que elas são, pelo menos, são bizarramente políticas. Exigência, por exemplo, de um governo que todo dado, todo processamento do dado seja feito em determinada região. O algoritmo de você trata esses blocos, assim, essas exceções? A gente não trata isso ainda, mas a gente gostaria de tratar, porque, além disso, então tem essa questão, e a gente poderia tratar essa questão da escalabilidade administrativa, né? Sim, será que eu tenho permissão de mover esses dados para fora do país ou não? A gente pode pensar isso no escopo do país, então a gente tem várias cidades diferentes, com capacidade de produção de energia diferente, qualidade de energia diferente, então dá para a gente, ainda daria para aplicar esse tipo de método num contexto como esse. Mas a gente tem o problema de, será que eu posso migrar para qualquer lugar, né? Então, tem isso que você falou dos aspectos legais da migração, mas tem também um negócio mais básico até, que a gente ainda não investigou muito e que a gente gostaria de investigar, que é a qualidade de serviço das aplicações. Então, quando eu chego, se eu estou em São Paulo, submeto uma tarefa para ser executada, e se ela for executada lá na Austrália, porque na Austrália, nesse momento, a produção de energia é mais favorável, é mais abundante, pode ser que eu tenha uma perda de qualidade de serviço que não é razoável. Então, naqueles estudos, nesses gráficos que eu mostrei aqui, vou até voltar, de substituição dos servidores, a gente fez uma simplificação dizendo assim, olha, da quantidade, do lote de tarefas que eu preciso escalonar, uma porcentagem fixa tem que ser escalonada próximo da onde ela foi enviada. Então, supondo assim, olha, eu tenho, por exemplo, 20% das minhas tarefas, 10% das minhas tarefas são tarefas interativas, que o usuário vai interagir com elas, eu vou precisar fazer alguma coisa. O restante da porcentagem não é interativa, são tarefas que eu quero executar em lote, eu só quero executar elas o mais rápido possível, ou com menos emissões possível e pronto. Então, para mim, está ligado. Assim, são dois problemas que ainda tem espaço para a gente investigar mais. Deixa eu passar a palavra para o Felipe Dias aqui, que levantou a mão. Felipe, você pode ligar o microfone e falar diretamente. Eu acho que já está liberado. Oi, consegui aqui. Boa tarde, pessoal. Tem uma dúvida aqui que eu já estava pensando há um tempo, nem lembro se eu fiz essa pergunta para o Daniel, mas sobre abordagens mais simples para economia, por exemplo, qual que seria o impacto se eu passasse a utilizar na minha empresa somente a última versão do Python, por exemplo? Uhum. Que a gente sabe que tipo tem algumas otimizações ali pensando no consumo energético, sabe? E aí eu estava pensando se nesse processo de desenvolvimento desse trabalho, se vocês chegaram a encontrar algum estudo parecido com isso, tipo, eu sei que também não é fácil para as corporações atualizarem as linguagens, mas talvez seja uma frente de esforço menor também, mas eu não sei se já mensuraram possíveis impactos. Boa.
Primeiro, bom, vocês não sabem, mas o Felipe é meu aluno de doutorado. Ele está usando o espaço de vocês para fazer pergunta para mim, em vez de vir aqui na Então, minha sala perguntar. Eu quero deixar isso registrado na gravação. Mas, mas é uma pergunta interessante, assim. Tem um artigo de 2022 de uma conferência chamada ICT for S, que é o ICT for Sustainability, em que eles tentaram elencar um conjunto de táticas que a gente poderia adotar para reduzir as emissões de CO2, o consumo de energia, etc. Então, eu vou dar como exemplo, você deu o exemplo, olha, talvez usar a versão mais nova de uma linguagem de programação seja mais eficiente. A gente teria que mensurar. Eu tenho um aluno de iniciação científica que está fazendo, que está criando aqui a infraestrutura para a gente poder fazer um estudo em que eu quero ver como que evolui ao longo do tempo o consumo de energia das aplicações. Porque você está assumindo que a versão mais nova vai ser mais eficiente e talvez ela seja menos, né? Basta a gente pensar um pouquinho no que acontece com os sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, para eu poder instalar um sistema operacional comercial no meu computador, eu preciso de um computador mais novo, porque ele não roda mais do antigo. Porque ele tem um monte de coisas ali que eu não preciso. Tem identificação de comandos por voz, tem um monte de applets que estão ali me dando informações que eu não queria, etc, etc. Mas, de forma mais geral, e aí eu volto nesse artigo do ICT4S, eles elencaram um conjunto de táticas que a gente pode adotar para reduzir a nosso consumo de energia. Então, uma tática que eu não estou adotando nesse momento, em homenagem ao seminário, ao programa, eu estou usando uma câmera de alta resolução e estou enviando o vídeo para vocês em alta resolução. Eu poderia ter usado a câmera que vem com o meu notebook, que é de baixa resolução. Isso faria com que eu enviasse menos dados para os servidores do Zoom e seria mais eficiente. Eu vi uma proposta de artigo que tentava avaliar o consumo de energia de eu manter abas do navegador aberto. Porque se o meu navegador está com várias abas abertas, as abas estão em tempo, possivelmente, elas estão o tempo inteiro se comunicando com os servidores da nuvem. E aí tem um custo de energia do seu computador de manter aquilo aberto e o custo de energia dos servidores que estão respondendo a requisições para uma página que não está sendo nem está sendo visualizada naquele momento. Tem as diferenças entre usar os softwares, igual a gente está usando o Zoom nesse momento, mas será que tem outros softwares que são mais ou menos eficientes? O Zoom é um que é conhecido por ser eficiente, ele é eficiente no consumo de rede. Então, várias dessas coisas que a gente faz, né? A gente poderia se perguntar, será que eu preciso ficar com o meu telefone 24 horas ligado? Será que eu preciso estar conectado com ele na internet 24 horas? Será que tem um monte de coisa que a gente pode fazer, na verdade. Então, tem um monte de coisa simples que a gente poderia avaliar, assim. Respondido a pergunta? Sim, obrigado. Ah, mas esteja à vontade de fazer pergunta aí. A ideia é justamente isso. A gente está redistribuindo recursos. Passa pela gente agora. É mais barato fazer pergunta aqui. é verdade. Pessoal, eu queria que os alunos também, que quem tiver mais alguma pergunta, esteja à vontade. Se não, eu vou pedir uma gentileza rapidinho, Daniel. Se puder voltar para o slide 21, eu anotei uma coisa aqui que eu vi e agora eu não lembro exatamente o que era. Não, agora não vou lembrar o que era. Ficou uma curiosidade, porque é um problema de otimização de múltiplas dimensões e bem, Isso. bem, bem complicado, né? Você falou agora, por exemplo, de usar um software diferente, usar uma versão do software diferente, mas às vezes a gente tem problemas sérios com incompatibilidade de versão. Tem que usar uma versão antiga porque não tem uma API pronta. E tem as anedotas, assim, que o pessoal mais velho de computação já passou, né? Só para dar um tempo, quantos alunos criam coragem de fazer pergunta. Nós tivemos uma colega que ela resolveu mudar um laboratório de ensino de computação todinho de Windows 95 na época para Linux. Ah, que reduzir custo, que essa é uma maravilha. Ela falou, beleza. Depois que ela fez todo o processo de migração, ligou para a gente perguntando onde é que comprava o AutoCAD para Linux. E foi uma perplexidade, porque, primeiro, não só não existe, segundo, não adianta você economizar 30 centavos por licença e gastar 2.000 depois para manter. Tinha que mudar a maneira de pensar, né? Quer dizer, esse custo, ainda mais de software, é bem complicado de estimar. Uhum. Não, você tem razão. É o custo financeiro, o custo de usar software proprietário versus gratuito, que também é uma área toda de investigação que as pessoas
estudam há bastante tempo, assim, também. Mas tem várias coisas, né? Por exemplo, uma pergunta, vou fazer um comentário negativo da minha apresentação. Brincadeira, mas um colega me perguntou uma vez que eu estava falando sobre esse assunto, ele falou assim, bom, mas 1% da energia do mundo é mesmo muito? Porque se é tão importante para a indústria e para as atividades humanas, será que a gente não deveria estar disposto a usar esse 1%? Assim, 1% é muito. Eu coloquei aqui até, fiz essa O valor, comparação com a né? aviação, que é 2,5%, É, quiçá 3,5% se você considera outras coisas do ciclo, do protocolo GHC lá. Mas, é, mas é enorme, né? E pior, assim, a gente está nessa tendência de aumentar. Mas eu acho que ele tem razão no sentido de que a gente tem que se perguntar, bom, mas eu tenho a eficiência dos processos também, que pode ser que alguns processos sejam, eu preciso de mais energia e eu preciso levar isso em consideração. E aí eu acho que tudo bem, né? Assim, é igual, aí volto no teu exemplo, quer dizer, se a pessoa precisa de um determinado software que só funciona em um sistema, ela vai ter que comprar aquele sistema mesmo, não tem muito jeito. É o melhor para ela, vai ser mais fácil a vida dela. Agora, o que a gente está pensando aqui, em forma geral, é, bom, a gente está nessa tendência de aumento gigantesco das emissões, Hum. né? E a culpa é nossa, assim, nós da computação, né? Assim, é nossa culpa. A gente que está ajudando essas pessoas a gente que está desenvolvendo esses sistemas que ficam rodando várias horas treinando esses modelos gigantescos aqui. A gente tem que se preocupar com isso também. Até agora a gente não estava se preocupando porque não tinha chegado o momento, talvez. Né? Eu acho que a gente, agora chegou o momento, eu acho que a gente tem que se preocupar e aí pensar, bom, o que que eu posso fazer, né, individualmente, como o comentário do Felipe agora há pouco, mas coletivamente também, como computação, para fazer, para reduzir essas coisas. E tem várias iniciativas, né? Quer dizer, essas daqui estão ligadas à gestão de recursos, que é a minha área de pesquisa. Mas tem gente trabalhando, por exemplo, com algoritmos de IA que eles chamam de frugal, ou frugalidade digital, que é como é que eu faço aquilo que eu já faço hoje usando menos recursos, né? Será que eu consigo ter o mesmo desempenho, eficiência, eficácia de algoritmos de aprendizagem usando redes neurais, sei lá, com menos camadas, por exemplo? E como é que eu faço para usar essas menos camadas? As pessoas estão tentando, estão estudando efetivamente isso, assim. Eu acho bom, a gente tem que, na verdade, a gente tem que fazer mais disso. Essa- Ô, temos Daniel, desculpe, Rafael, você tem pergunta? tem a pergunta da Josiane aqui. Desculpa, eu vi. É sua, vai lá. No chat? Isso. Ela está perguntando, o uso de automação DevOps pode reduzir bastante o uso de recursos? Depende. Sim, você está automatizando do jeito certo ou não? Tô brincando. Sim, ó, DevOps é legal. Assim, o caminho, é um bom caminho, porque a gente automatiza tudo. A gente automatiza a implantação, a gente automatiza a verificação e a validação dos processos, dos softwares, etc. E aí, o fato de a gente ter isso automatizado é que vai permitir a gente tomar essas decisões automáticas depois. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, como que eu incorporo essa, essas preocupações de sustentabilidade na hora de fazer a implantação dos meus sistemas de forma automática, né? Então, no fundo, o que eu estou chamando aqui de escalonamento é uma parte do DevOps, que é eu chegar e falar assim, bom, eu tenho isso que precisa ser executado, eu preciso alocar essa máquina virtual em algum data center. Qual data center eu vou colocar? Ah, vou colocar agora em Paris, porque é mais favorável. Vou colocar agora na África do Sul, porque está mais favorável. Eu acho que, assim, tá muito ligado. Acho que a gestão de recursos desse ponto de vista, assim, de follow the renewables, ou tudo que a gente consegue fazer por software aqui, passa por esse tipo de processo automatizado de DevOps. Então, se for automático, tudo bem. Se eu depender de alguém, de um ser humano, ir lá, apertar o botão, dar o play para fazer a implantação, isso não vai rolar, é pior. Não sei se respondi a pergunta. O comentário dizia que o uso de DevOps reduz bastante o uso de recursos. Eu não sei exatamente que Não sei se ela recurso. pergunta ou ela está afirmando, eu também não. Eu entendi que é uma afirmação, assim, mas eu não É, entendo que recursos que eu estou reduzindo. Ele é, automatiza o uso dos recursos, mas
a redução depende de nós programadores, né? Não sei se eu entendi ao certo. O pessoal abre o microfone, o pessoal fica com vergonha de fazer pergunta. Ok. Tem um Então, outro, tá. Posso ler a outra pergunta do pergunta, Eduardo? Eduardo. É. É, Ele pergunta se existe algum existe estudo para executar isso. um aplicativo na nuvem de forma que o processamento seja automaticamente distribuído para obter o menor consumo elétrico. Então, o consumo elétrico é diferente das emissões, né? Porque consumo elétrico significa assim, como é que eu distribuo o processamento para usar menos servidores? Teria que ser para reduzir o consumo elétrico. E aí a gente tem os estudos desde os primórdios de computação em nuvem, que são os algoritmos que a gente chama de consolidação de servidores, né? Que é, digamos que eu tenho 2 servidores numa plataforma e esses 2 servidores, cada um está rodando uma máquina virtual. Então, eu poderia migrar a máquina virtual de um servidor para outro e desligar um dos servidores e rodar as 2 máquinas num servidor só. Então, esse é um tipo de estudo que faz o rebalanceamento aqui da carga para eu poder desligar servidores. Tem outros estudos que avaliam o seguinte: os processadores, eles têm uma característica que você pode escolher de forma dinâmica a voltagem do processador e regular o processador. Então, é isso que faz os nossos notebooks, por exemplo. Quando você está sem estar ligado na tomada, ou a bateria está acabando, ele desliga, ele reduz a velocidade do seu processador para você poder usar o computador por mais tempo, né? Então, tudo vai ficar mais lento, mas você vai poder usar isso por mais tempo. Então, isso, de certa forma, reduz o consumo elétrico também por algum tempo, mas alonga as tarefas. Então, a gente precisa ver direitinho quando que a gente quando isso faz sentido ou não. E tem um terceiro tipo de estudo que me veio à cabeça agora, mas é um pouquinho diferente, assim, que são os algoritmos de offloading, que eu tenho um programa rodando alguma coisa, por exemplo, no meu celular, eu tenho um programa que está rodando, e o meu programa percebe que eu vou precisar de mais poder de processamento do que esse equipamento, o meu celular, pode oferecer. Então, eu faço offloading, quer dizer, eu migro essa tarefa para um outro lugar, para que ela possa ser executada de forma mais rápida ou usando menos energia, mas em outro lugar que não seja esse dispositivo reduzido. Então, a gente poderia fazer isso também, mas aí teria que ver direitinho o quanto de redução do consumo elétrico que isso faz. Mas, de novo, assim, acho que a mensagem principal é que reduzir o consumo de energia não significa reduzir as emissões de gás carbônico. E, às vezes, pode ser que se eu aumentar o consumo de energia, mas essa energia for renovável, pode ser que isso me ajude a minimizar as emissões. O Felipe escreveu que FinOps ajuda na otimização de alocação dos recursos do bolso das pessoas que estão executando as tarefas. Não, estou brincando. É, Tem razão. exatamente, exatamente. Aqui tinham comentado ali do DevOps, né? Aí Uhum. eu pensei que talvez a pessoa estivesse querendo seria FinOps, Mas eu estou brincando, mas mas faz sentido, assim. É por isso que uma parte aham, dos trabalhos em andamento aqui incluem olhar o custo também em termos monetários da execução dessas coisas, né? Assim, reduzir as emissões pode ter um custo. Então, um dos slides que eu mostrei, deixa eu colocar ele aqui para vocês verem de novo, mostra que é, reduzir as emissões e reduzir o custo monetário da execução são 2 objetivos diferentes que me dá configurações diferentes aqui. Então, quando eu estou tentando reduzir o máximo possível o meu custo de operação, eu vou emitir mais gases de efeito estufa do que se eu estiver tentando reduzir os gases propriamente dito. Mas, por outro lado, reduzir custa mais. E aí a gente tem que tentar aprender melhor quais são os prós e contras. E, como o senhor Rafael falou, a gente tem aqui um problema multi-objetivo, a gente tem que entender melhor qual que é essa curva de Pareto, né? Quais são os pontos que são os pontos de compromisso entre emissão de CO2 e custo,
para ajudar um gestor de uma plataforma dessas, um investidor de uma plataforma dessas, a tomar uma decisão que seja razoável, tanto do ponto de vista comercial quanto das emissões. E aí, mas a gente tem, para mim, o importante é só olhar o custo não é suficiente. A gente tem uma ordem de magnitude a mais de emissões do que se eu olhar a redução de emissões. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para fazer com que as pessoas também se interessem por essa minimização aqui. E aí, então, só dinheiro não resolve. Não resolve como incentivo. Precisa de algo mais. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu creio que a diminuição do consumo de energia elétrica ela deve refletir mais em países que usam termoelétricas, né, que tem essa demanda que não é, né, diferente da nossa, porque a gente tem que olhar a origem, né, Isso. a geração mesmo, né, o problema é na geração de energia, né, então isso aí deve ter um impacto maior, talvez até em países que usam outros energias que emitem muito, né, muito carbono. Mas eu Claro, entendi. redução de energia é sempre assim, é a primeira coisa que a gente faz desde sempre para tentar tanto baratear o processo como reduzir energia. E aí o que esses resultados do nosso trabalho estão mostrando é que usar energia renovável é interessante, buscar só o uso de energia renovável talvez não seja tão interessante assim, se eu quero considerar as emissões de todo o ciclo de vida de todos os equipamentos, quer dizer, a manufatura, o uso e o descarte depois. Então, por enquanto, ou com essas tecnologias que a gente olhou agora, isso não faz tanto sentido. A gente tem que tentar aproveitar essa mistura energética das localidades diferentes, mas a gente tem que levar isso em consideração. Quer dizer, essa tabela aqui mostra também que a gente tem uma discrepância muito grande entre as emissões de cada uma dessas localidades, né? É muito grande, a gente tem que levar isso em consideração. Claro, então, diminuir a energia sempre ajuda. Então, tudo que eu puder fazer para diminuir a energia do software que eu estou desenvolvendo, ou dessa plataforma que está operando, é melhor, porque vai reduzir custo e vai reduzir as emissões também. Mas não é só isso, né? A gente tem que olhar também para essa necessidade da gente usar mais energia renovável. Estou imaginando, então, na verdade, é uma composição, né, de várias variáveis aí que você tem que ajustar e considerando até a localização, né? Exatamente. Mas é por isso que eu gosto da oportunidade de vir apresentar isso para vocês, porque tem muito problema ainda para ser resolvido. E você tem toda a razão, assim. Essa é uma questão que tem que ser olhada com cuidado. Obrigado. Imagina. Pessoal, se a gente não tiver mais perguntas, então, eu gostaria de agradecer novamente, Daniel, pela apresentação. Obrigado. Peço aos alunos que sempre estiverem no seminário, se pensem em alguma pergunta, nem que seja para avançar o conhecimento de vocês. E peço também aos alunos da pós-graduação em computação aplicada que não esqueçam de lançar a presença no chat para a gente contabilizar. Tudo bem? Então, pessoal, se a gente não tiver mais perguntas, agradeço novamente o Daniel e a gente fica à disposição. Legal. Certo? Daniel, obrigado aí, Daniel. Muito obrigado, foi Valeu. muito bom. Quem sabe, a gente vai conversando aí para. Obrigado, foi um prazer participar. Obrigado. Até Boa semana que vem. apresentação, hein? Parabéns.